Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar continuidade nas nossas aulas de Direito Empresarial, terceiro período de Contábeis e Administração. E hoje nós vamos iniciar aqui falando sobre o tema de sociedades. Já encaminhei para vocês aí o material com relação a isso e uma atividade para que depois vocês avaliem aí um pouquinho de conhecimento que a gente conseguir passar aqui. Tranquilo? Então, falando aqui sobre as sociedades empresariais, antes de propriamente dito a gente entrar aí nas sociedades empresariais, é preciso que a gente compreenda esse tema do que é sociedade. Todas as vezes que a gente tem a sociedade, a constituição de uma sociedade, nós presumimos que nós vamos ter aí duas ou mais pessoas. Já vimos aí durante as nossas aulas que a gente tem a figura lá do empresário individual, da empresa individual, EIRELI, ou empresa individual normal. Já vimos também sobre a constituição do contrato social. Então, todas as vezes que a gente vai constituir uma sociedade empresária, nós precisamos ter aí a participação de duas ou mais pessoas. Podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas para a constituição dessa sociedade. Além das sociedades empresárias, a gente tem na constituição da sociedade a sociedade simples, a constituição das associações e as fundações, que também são sociedades, apesar de que a gente não tem aí a finalidade lucrativa nesses dois tipos de sociedade, certo? Então, qual que é o conceito aí de sociedade? Lá no artigo 981, no material que eu postei para vocês, nós vamos ter aí esse conceito de sociedade. Então, celebram um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partir entre si dos resultados. Lembrando aí que esses resultados tanto são lucros ou perdas, certo? Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios. Então, como já vimos também lá nesse objeto empresarial, que a gente pode ter uma atividade única, ou nós podemos ter aí variadas atividades. Lembrando sempre que esse objeto, dentro de variadas atividades, deve estar dentro do objeto determinável, dentro de um segmento, beleza? Então, aí dentro dessas sociedades empresariais, ou melhor, dentro dessas sociedades, antes de nós falarmos sobre as sociedades empresárias, a associação e a fundação são sociedades que devem ser registradas no cartório de registro de pessoas jurídicas e que vão ser formalizadas sem a finalidade lucrativa. Qual é a diferença entre associação e fundação? A associação, ela visa o bem-estar de uma determinada categoria de pessoas. Então, vamos imaginar aí, os alunos do terceiro período do curso de administração da FANS resolvem criar a Associação dos Formandos 2022. E qual que é o objetivo dessa associação? O objetivo aí é todo voltado para os alunos do terceiro período de administração ou do terceiro período de ciências contábeis. Então, essa associação ela é focada em uma categoria. Exemplo, o Araguaia Campestre Clube é uma associação de moradores de um determinado bairro, também é um formato de associação. A fundação, que também não tem finalidade lucrativa, ela já é voltada para caráter de benemerência geral. O benefício não é só para uma categoria de pessoas, mas um benefício em caráter geral. E aí a gente tem fundação cultural, fundação educacional, fundação de saúde. Então, nós temos aí diversas fundações. Essas fundações também podem ser de caráter público, fundações públicas, como fundações constituídas aí como pessoas jurídicas de direito privado. Exemplo, a Fundação Educacional Fausto Pinto da Fonseca, que é a mantenedora da FANS, a nossa querida faculdade. Então, esta fundação, para nós criarmos uma fundação, nós precisamos ter um patrimônio instituidor, associação não. Reúne-se as pessoas, iniciam-se as atividades, nós não precisamos aí de um
entre aspas, capital inicial. Nós precisamos de um patrimônio, aliás, na associação não se precisa de um patrimônio instituidor. Na fundação precisamos aí ter um patrimônio instituidor. Exemplo na FANS, quando foi criada essa fundação, a Dona Zeli, que era a esposa do senhor Fausto, ela doou o imóvel, o terreno onde está hoje construída a faculdade. E aí dentro desse terreno, essa matrícula passou a ser o patrimônio instituidor desta fundação, certo? E aí todos os sócios que participam dessa fundação, os sócios fundadores, depois os sócios secundários, eles não necessariamente precisam integrar capital ou patrimônio para essa fundação, mas quando se inicia, nós precisamos ter esse, entre aspas, capital inicial, que a gente chama de patrimônio instituidor. A associação, como ela é voltada para uma categoria, presume-se que ela vai ser fiscalizada pelos próprios associados. No caso da fundação, não, a fundação ela é fiscalizada pelo Ministério Público, para que se saiba que todo o recurso, todo o dinheiro investido, ele seja voltado para aquela instituição. Então, o Ministério Público também fiscaliza essas fundações, tá? Associação e fundação, então, como já falei, registramos lá no cartório de registro de pessoas jurídicas, o estatuto, e a partir daí nós criamos essas pessoas jurídicas, essas figuras jurídicas que vão ter um representante, devidamente eleito ou nomeado, que vai atuar ali representando em comparação com aquela figura lá do empresário, do administrador das empresas particulares, que é o foco aqui do nosso estudo, tá? Temos ainda a sociedade simples. As sociedades simples, elas estão voltadas para aquelas atividades que estão excluídas lá no parágrafo único do artigo 966, que a gente já viu, do Código Civil. Então, atividade de natureza científica, atividade literária, atividade artística, atividade intelectual, que a pessoa não caracterize como elemento de empresa, pode ser registrada lá no cartório de registro de pessoas jurídicas como uma sociedade simples. Lembrando que estas mesmas atividades, se tiverem o foco de uma natureza jurídica como elemento de empresa, vão poder ser registradas na junta comercial, né? Então vamos imaginar aí o senhor Genuel e o senhor Yuri queiram construir uma sociedade como contadores, mas não queiram ter ela como elemento de empresa. Vão registrar no formato de sociedade simples lá no cartório de registro de pessoas jurídicas. Se quiserem constituir como elemento de empresa, vão registrar na junta comercial, tá bom? E com relação ainda a essas sociedades empresárias, que é o nosso foco, é preciso que essas sociedades ela tenham, então, pluralidade de sócios. No material aí que eu mandei para vocês, tem essa sequência, objeto lícito, que nós já vimos, certo? A forma escrita e prevista na lei, ou não proibida por ela, objetivo de lucro. Toda sociedade empresária tem objetivo de lucro. Ainda que a gente não consiga esse lucro, o objetivo sempre vai ser ele, certo? Todos os sócios na sociedade empresária devem contribuir com a formação do capital social. Posso contribuir com bens, com dinheiro, posso fazer essa contribuição desse capital a longo prazo, daqui a 6 meses, 1 ano, mas eu subscrevo o capital social, prometo que vou integralizar no futuro, mas eu tenho que participar como sócio da formação dessa sociedade empresária. Não há possibilidade que eu seja sócio de uma empresa sem entrar com capital, sem entrar aí com dinheiro ou bens, certo? Toda sociedade empresária ela tem o seu contrato social, que vai ser registrado na junta comercial, ou estatuto social, no caso das sociedades anônimas, que se equivalem, certo? E essa sociedade empresária, a partir do momento que nós registramos ela na junta comercial, ela adquire personalidade jurídica. Já falamos também sobre isso. Personalidade jurídica. Essa sociedade empresária, ela torna-se pessoa, ela
ela tem uma figura jurídica e como pessoa ela vai ter a capacidade de direitos e a capacidade de contrair obrigações, tá? Repetindo, não vamos jamais confundir a pessoa jurídica da sociedade empresária com a pessoa física dos sócios. São entes personificados distintos, certo? Quem é que vai exercer essa capacidade? Quem é que vai exercer a personalidade jurídica pela pessoa jurídica? O seu representante lá designado no contrato social ou designado em um ato apartado. Então, aquele administrador, o empresário, ele vai ser aquele que representa a pessoa jurídica, que representa a sociedade empresária, certo? Outra questão, a partir do momento que nós temos esse registro na junta comercial, que se cria a personalidade jurídica, ela vai tornar-se esse sujeito de direitos e obrigações, né? Ela vai poder negociar, ela vai ter sua vida totalmente independente e vai existir para esse mundo jurídico, tá? Qual é a responsabilidade dos sócios? Qual é a responsabilidade dos sócios com relação a essa pessoa jurídica? Os sócios, eles podem ter responsabilidade ilimitada, ou seja, todas as obrigações contraídas pela sociedade, eu como sócio terei responsabilidade com o meu patrimônio pessoal, tá? Exemplo, a sociedade em nome coletivo, exemplo, uma responsabilidade pessoal pelo valor de um capital social não integralizado na sociedade limitada. Então, isso chama-se responsabilidade ilimitada. O sócio, ele tem que pagar as dívidas da empresa com seu patrimônio pessoal, tá? Isso hoje é exceção. A maioria das empresas, elas são constituídas pelo regime, pelo sistema de responsabilidade limitada. O que constitui essa responsabilidade do sócio limitada? O sócio, ele somente vai pagar as dívidas da sociedade empresária até o limite daquilo que ele contribuiu para o capital social, que ele subscreveu o capital social. Então, se eu disse que vou entrar para a sociedade com 100 mil reais lá no contrato social para pagamento até o dia 31 de julho de 2020, a minha responsabilidade ela está limitada àquele valor de participação nessa sociedade empresária. Então, exemplo aí, nós vamos ter a sociedade limitada, nós vamos ter a sociedade anônima. Então, está limitado aquilo que eu subscrevi de capital, ainda que não tenha sido integralizado, ok? Ainda a responsabilidade subsidiária, o que significa isso? Eu, como sócio, regra geral, tenho o direito de que antes que o meu patrimônio pessoal seja executado, que executem-se primeiro os bens da sociedade. Então, isso chama responsabilidade subsidiária, tá? E por último, a responsabilidade solidária. Na maioria das empresas, aí, quando eu tenho uma responsabilidade, uma possibilidade de atingir o patrimônio pessoal dos sócios, um sócio vai ter que responder, né, auxiliar, entre aspas, ser solidário para com o outro. Então, por exemplo, sociedade em nome coletivo. Se um sócio tem dinheiro e o outro não, se for executado pelas dívidas da sociedade, o sócio terá que pagar essa dívida e depois resolver lá com o seu outro sócio, tá? Isso também vale para o caso de sociedades limitadas pelo capital que não tiver sido integralizado, que não tiver sido totalmente pago. Então, se eu lá me comprometi até o dia 31 de julho de pagar esse capital social e não paguei e eu não tenho dinheiro para pagar posteriormente, o meu sócio vai ter que pagar a dívida porventura existente da sociedade, certo? Porque todos os sócios são responsáveis solidários pelo valor do capital social não integralizado, certo?
E por último aqui, as sociedades, elas se dividem em sociedades, se classificam como sociedades de pessoas e sociedades de capital. Sociedades de pessoas são aquelas em que predomina o que a gente chama de affectio societatis, ou afeição social. Afeição social é um mínimo de relacionamento social, é um mínimo de empatia, é um mínimo de interesse coletivo na empresa, né? Os dois sócios querem o mesmo objetivo. E nós temos as sociedades de capitais, que são aquelas sociedades em que interessa única e exclusivamente o capital investido. Se eu sou sócio de uma sociedade anônima, eu somente vou ter interesse nos lucros, não me interessa quem seja o outro sócio, tá bom? E aí no material tem algumas explicações, né, alguns detalhamentos para que possa dar suporte para a atividade que vocês vão realizar, tá? Por hoje é o que eu queria passar, espero que tenha aí esclarecido alguma coisa e dúvidas estou à disposição. Um abraço para todos, boa noite, bom dia e boa tarde. Até breve.